Tem certeza? Algumas palavras-chave nessa noite já foram ditas. Qual foi a que Tis aqui enfatizou? Quem lembra? Fé. Vevé, de uma palavra-chave aí que você falou aqui. Crer. Né? E vamos utilizar isso hoje. Estou vendo muitos jovens. Preste bem atenção no que o Senhor vai falar nessa noite. Porque é algo que está envolvido, assim, envolve toda a nossa vida. Vida cristã não é só na igreja. Não é só o espiritual. Uau! Mas é toda a nossa integralidade. Nós somos um ser completo, integral, né? Nós somos um ser biológico, temos necessidades, precisamos suprir as necessidades, né? Somos também espiritual, somos racional, somos tudo isso. Mas que nessa noite o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, né? E eu queria já começar perguntando aqui, né? Finalizou 2024 e já inicia 2025. E a gente começa, como o pastor falou aqui, cheio de expectativas, né? Cheio de expectativas. Mas você já parou para pensar, né? Aqui, quem de vocês já fez um plano funerário, por exemplo? Alguém tem? Não precisa, né, levantar a mão. Quando eu assumi uma cadeira substituta lá na universidade para ensinar, eu comecei a atentar para a questão de investimentos. E a primeira coisa que apareceu para eu investir foi em ossuário. Comecei a investir em lugar onde se coloca ossos, né? Ou túmulos, né? Como você preferir. Começou a despertar em mim essa consciência. Mas agora, já depois dos 35, 40 anos, né? Mas se você despertar para isso, quanto mais jovem, você vai alcançar muito do Senhor. Muito nessa vida, né? Veja só, o tema é de olho no futuro. Nós somos os únicos seres, né, até onde se sabe, que consegue prever o futuro. Não é adivinhar o futuro. A gente consegue fazer perspectiva do futuro. Podemos, por exemplo, saber se a possibilidade de um automóvel bater se alguém ficar embriagado, né? A gente prevê o que poderá acontecer. E na nossa vida como um todo Deus nos deu esse dom de fazer uma previsão do que virá. E para isso Deus nos ensina na sua palavra também a nos planejarmos. A salvação é o quê? O plano de salvação de Deus. É um plano, é um planejamento. Sentou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e fizeram uma reunião eterna e disse: vamos planejar a criação do mundo, a criação dos seres humanos e tudo mais. Então não foi aleatoriamente que Deus fez, Deus planejou. Mas você já fez um plano funerário, né? A gente não pensa na morte, né? Assim tão cedo, pensa mais lá na frente. Mas eu vou mais além. Você já fez um plano previdenciário privado? Ou você está só confiando no governo? Eles mudam todo ano a previdência, né? E ela está furada, né? A previdência brasileira. Você já fez? Né? Já pensou nisso? Você sabe o que é CDB, LCI, LCA, né? Carta de crédito bancário, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrário, né? Você sabe o que é um TD, Tesouro Direto? Já ouviu falar nessas palavras? Puxa, não, né? Deveriam ensinar isso nas escolas. Deveríamos ensinar isso nas igrejas, né? Cadê eu não sei se é permitido deixar os potinhos aqui da oferta. Depois, se for possível, pastor, traz aqui na frente, né? Então veja só, olhar para o futuro implica em posicionamento. Já foi dito aqui isso hoje. E um posicionamento deve ser feito agora, no presente. Essa é uma capacidade dada
por Deus. Não temos o costume de nos prepararmos para algo, né, que virá, algo que está longe. Só pensamos no agora. E o brasileiro principalmente, nós brasileiros somos imediatistas. A pessoa fica a vida inteira fazendo uma fezinha na Mega Sena, mas não tem coragem de investir, não tem coragem de guardar. Mas ele passa a vida inteira indo na lotérica para tentar de uma vez só, numa bolada, levar 70 milhões, 100 milhões, sei quantos milhões, mas não tem coragem de estudar sobre investimento, começar a aplicar e dentro de 15 anos comprar o seu apartamento, sua casa na praia, em qualquer canto. Entendeu? Nos Estados Unidos, 54% das pessoas investem. Por isso as empresas lá são fortes. Eu até fiquei preocupado, quando o pastor colocou aí um jejum de refrigerante. O pastor está jogando contra, porque eu sou investidor e eu invisto na Coca-Cola. Eu preciso que vocês tomem Coca-Cola, né? Olha só, mas como assim, Davi? Eu posso ser dono de um pedacinho da Coca-Cola. Inclusive a Coca-Cola, ela tem origem com membros da igreja metodista. Tem origem evangélica. E todo o sistema que hoje nós temos financeiro no mundo teve origem com evangélicos, né? Há um livro muito importante que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito por Max Weber, onde ele diz: todo o sistema financeiro do mundo começou aonde? Com os crentes. Por quê? Ao invés de pegar o rico dinheirinho e queimar nos bordéis, né, e gastar com outras coisas, os cristãos tendiam sempre a economizar. E foram guardando e depois foram criando sistemas e mais sistemas monetários. E hoje temos tudo isso que existe no mundo, certo? Agora, quantos investem no Brasil? Apenas 5% da população. 5%. Talvez de nós todos aqui, né, poucos, 5, talvez 3, talvez 1, tem a noção de investimento. Mas Provérbios nos lembra que quem planeja bem, Provérbios 21:5, e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Não passe a vida tomando atalhos. Hoje nós temos informações aqui, ó. O mundo está aqui. Se você quiser construir uma bomba atômica, você tem aqui como fazer. Se você quiser ganhar dinheiro, você só precisa do celular, né? Então existem milhares e milhares de fórmulas para se ganhar, para se investir, para se multiplicar. E isso tem a ver, ó, com a espiritualidade. Quando eu aprendi que dinheiro é coisa espiritual, as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Já tive carro apreendido pelo banco. Já tive energia cortada no Natal, na minha casa. Arthur era bem pequenininho. Cortaram a luz, porque eu não sabia gerenciar o meu próprio dinheiro, né? E temos alguns dados interessantes aqui. Apesar de 7 em cada 10 brasileiros acreditarem que 2025 será um ano melhor que 24, apenas cerca de 48% dos brasileiros planejam o futuro quando o assunto é finanças. Ninguém planeja o futuro. Quase metade. E quando planeja errado, com uma tradição que vem dos seus pais, dos seus ancestrais, de uma forma totalmente arbitrária e antiga. Segundo o Serasa, 81% tem pouco ou nenhum conhecimento sobre como fazer o controle das despesas pessoais, né? A gente recebe e vai gastando do dia a dia e não faz um planejamento das despesas. Você sabe quanto você deu de oferta no ano passado? Ou dízimo? Preste atenção. Prestem bem atenção. Você sabe quanto você deu de oferta? Não. Você tem uma planilha? Olha só, se você coloca 10% todo mês, eu vou dizer uma coisa, está errado. Por quê? Porque há uma incidência sobre o nosso salário da inflação. A inflação em 2024 foi de 4,71 alguma coisa, né? Ou seja, todo mês a inflação
come nosso dinheiro. Fora os impostos que está chegando no Brasil a 60%, né? Já chegou a 60%. Mas vamos falar em inflação. R$ 1.400 em janeiro não é mais R$ 1.400 em dezembro. Certo? Ele cai. O poder aquisitivo do dinheiro, ele tende a cair. Então, o certo seria, toda vez que eu for depositar meu dízimo, eu olhar a inflação do mês e completar com a inflação. Por outro lado, o meu salário também tem que estar acima da inflação. Por isso que poupança não é investimento, porque sempre está rendendo abaixo da inflação. 0,5%, 0,6%. Né? Certo? Eu estou dando aqui dicas para provocar vocês. Estou lançando informações provocativas. Eu vou entrar na Bíblia ainda. Então, queridos, baseados nesses fatos, os textos bíblicos que Deus falou aos nossos corações, nós vamos encontrar 4 verdades na Bíblia que nos farão despertar para uma vida próspera em Deus. Amém? Vamos para o primeiro ponto. Vou tentar dar uma acelerada aqui. Como o pastor falou, eu sou pós-graduado também em educação financeira, né? Depois da minha vida financeira ter sido bagunçada por mim mesmo, né? A maioria dos nossos problemas, elas estão incluídos em 4 grupos apenas. Todos os nossos problemas na nossa vida estão incluídos em saúde, problemas de saúde, problema de relacionamento, né? Problema financeiro e problema espiritual. Pronto. E a maioria desses, a gente mesmo é que vai atrás desses problemas. Nós provocamos os problemas financeiros quando não temos gerência nem planejamento das nossas finanças. O problema vem. Quando eu levo uma vida desregrada, né? A saúde vai debilitar. Quando eu não tenho controle das minhas emoções e começo a fazer rixa com as pessoas, com certeza vai ter problema de relacionamento. Espiritual nem se fala quando estamos distantes do Senhor. Então, a primeira verdade que nós temos que entender é que entenda que a fidelidade começa antes do dinheiro. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, mas as riquezas devem servir a Deus. Certo? Você conhece o dono do Mix Mateus? Mateus Rodrigues, acho. Tem um primeiro nome também. O carro dele é um Gol 1.0, um Gol bola, né? O cara é dono de uma rede de supermercados. O Elon Musk, o homem mais rico, o homem mais rico do mundo, chegando a 3 trilhões, até 2022 ele não tinha uma casa, vivia com os amigos. Dizem até que a esposa deixou ele porque ele não tinha, né, não queria comprar uma casa, né? Então, Bill Gates, dono da Microsoft, aí que a gente usa o Windows e tal, ele, a cada ano, ele tira do dinheiro dele para associação. Ele quer zerar o dinheiro dele até um certo momento da sua vida. Ele está se desprendendo do dinheiro. Chega um momento que a gente deve parar de investir e realmente começar a se desfazer das coisas, entre aspas, tá? Estou falando de bilionários aqui, né? Então, outros e outros exemplos nós temos. Você sabe quanto você deve ter no banco para ser considerado rico? Em termos mundiais? Como é que eu vou abrir minha boca e dizer que eu sou rico se eu tiver na conta 1.800 bilhões de dólares? Aí eu posso dizer que eu sou rico. Então são poucos os ricos verdadeiros que nós temos no mundo. Mas tudo começa, queridos, pela fidelidade. A palavra fé que foi dita aqui, a palavra fidelidade e a palavra fiar, elas têm a mesma raiz do latim, né? Significa depositar, acreditar, confiança. Então, quando você exerce fé, você está sendo um fiador. Você está depositando confiança. E a fidelidade, ela vem antes das riquezas. Eu lembro que quando eu comecei a tocar guitarra, eu queria muito uma pedaleira, né?
Ainda me lembro o nome da loja, Musidisco, na época. E estava começando essa coisa de cartão ainda, né? Aí meu pai tinha tirado o cartão de crédito e tal. E a pedaleira era esse instrumento que a gente pisa para dar o efeito, né? Multi-efeito. Era R$600 na época. E meu pai não queria comprar. Ele dizia, eu não vou comprar uma coisa para você ficar pisando em cima. Eu não vou comprar um aparelho que daqui a pouco vai estar quebrado, caro, né? Para você pisar. Ele não entendia, né? Que aquilo era feito para pisar mesmo. E aí eu fiz um propósito no meu coração de juntar o dinheiro, né? Aquilo que ele ia me dando. Comecei a dar aulas de guitarra e tal. E eu comecei a juntar. Aí eu lembro que eu juntei R$30 na época. E Deus falou assim, coloca esse dinheiro aqui, né? Eu disse, mas eu estou juntando para comprar minha pedaleira para tocar para ti, para tocar na igreja. É uma boa causa, Senhor. Vai, faz isso. E eu depositei, olha só a palavra. Eu não ofertei, depositei, né? Na casa do Senhor, R$30. E aí Deus depois abriu o coração do meu pai e ele comprou a pedaleira e tal. Outro momento eu estava num congresso, já tinha uma guitarra. E um pastor num congresso metodista lá em Alagoas, ele disse, ó, estamos precisando de um instrumento, uma guitarra lá não sei aonde, numa igrejinha lá não sei aonde. E Deus falou comigo, eu disse, pode levar, pastor, a minha guitarra, só deixa eu terminar de tocar aqui no evento. Terminando o evento, a guitarra é da igreja, né? Hoje eu tenho 3 guitarras, já tive 5. E para a honra e glória do Senhor, a guitarra que eu quiser comprar hoje, eu compro. São coisinhas simples, mas que para um adolescente, um jovem que eu era na época, 17, 18 anos, olha só, o olhar para o futuro. Hoje estou colhendo frutos de anos de vivência na casa do Senhor e anos de ofertório, né? Deus sabe todas as coisas. Então, quando nos convertemos a Cristo, somos tomados por um amor que nos resgatou ao ponto de buscarmos ser fiéis a Ele. Servir a Deus nos leva a também servi-lo nas finanças, em obediência e submissão ao seu propósito. Quando não investimos no reino, não estamos sendo infiéis a Deus. Olha só, quando você não oferta, você não está sendo infiel, certo? Porque a oferta e o dízimo, eles são voluntários, certo? Isso não vai abalar a tua salvação se você ofertar ou se você não ofertar. Não é questão de ser fiel ou não, porque isso é uma opção. Mas estamos falando aqui de covardia. Quando você não oferta, você não está sendo fiel a Deus, você está sendo covarde. Você está dizendo que Deus não é capaz de te abençoar, porque Ele diz o quê? Fazei prova de mim. Então esse é o mistério com relação à vida financeira no reino de Deus. 2, cuidado com o saco furado. Isso acontece muito, né? A maioria de nós está aí com o saco furado. Todo mundo faz expectativa, pastor, mas ninguém quer olhar para o futuro. Ninguém quer terminar, né, 2025 com o bolso cheio. Não sabe nem onde buscar o dinheiro, né? Quantos aqui ainda tem o 10º na conta? Ou já foi queimado? Ainda tem lenha aí para queimar? Tem. E quem aí já queimou o seu 10º? Meu 10º está na Vale, está na Petrobras, né? Em fundos imobiliários, certo? Então, é fazer o nosso rico dinheirinho, né, render. Porque se eu consigo R$10 a mais, é mais R$1 que vai para a casa de Deus. Não estamos autorizados a não buscar melhorar de vida, porque é interesse de Deus te abençoar, é interesse de Deus nos abençoar para que o reino cresça. Como é que eu vou abençoar a casa de Deus se eu não tenho? Se eu não busco ter? Entende? Então, se eu busco, Deus abençoa e o reino cresce. Então, Ageu 1,6 diz o seguinte: semeeis muito e recolheis pouco, comeis mais, não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado, de onde se tira e não se bota, o que é que acontece? Acaba, falta.
E a gente fica no final do mês muitas vezes aperreado, né? Não deu, é pouquinho, é pouquinho. Com Jesus não existe essa de pouquinho, né? Se está faltando, tem algo errado. Se está acostumado à falta, tem algo muito errado. Se não sabe como suprir essa falta, é porque há um problema de posicionamento. Se eu não busco suprir a falta financeira, que muitas vezes me aflige, é porque eu não me posicionei ainda. É porque eu não aprendi a respeitar o dinheiro. Dinheiro também é espiritual, certo? Temos aqui um problema, não de falta de sementes, mas de semeadura em lugares errados, em lugares que o recurso não vai render, né? Como já citei aqui, poupança, muitas vezes a gente só quer comprar uma moto, um carro, o cara não tem nada. Aí entra na AIC ou entra na Alpargatas, aí já faz uma dívida com a moto de 1 milhão de prestações, nunca mais ele termina de pagar. O cara jovem, né? Usando o exemplo dos Estados Unidos, o jovem lá não. Ele arruma o primeiro emprego e já começa a planejar o seu futuro. Já começa a investir, é cultural. Eles já são assim, culturalmente, né? Então, é preciso diversificar. É preciso investir em várias áreas. Conhecer possibilidades de crescimento. E fazer render aquilo que Deus nos deu. É como aquela parábola, né? Dos talentos. Né? O servo infiel foi aquele que guardou, enterrou. Não, eu só tenho essa dracmazinha, né? Essa moeda, eu vou enterrar, vou guardar. Mas eu disse, esse é um servo infiel. O servo fiel é aquele que pega e vai multiplicar. E chega para Deus, Senhor, eu consegui 50 reais a mais, fiz hora extra, olha que bênção, né? Consegui 100 reais a mais de hora extra, eu já posso depositar mais um pouquinho aqui no teu reino, a gente possa ofertar mais um pouco, né? Não se incomode com os conceitos, tá? Que eu falo aqui, depositar ao invés de ofertar, né? É a mesma coisa, só que a linguagem é religiosa. Então, onde você tem investido os seus recursos e suas sementes? Meus primeiros investimentos, queridos, foram na casa de Deus, né? Posicionamento diante do reino. Posicionamento para aprender onde buscar e posicionamento para semear com ousadia, né? Devemos aprender também isso, a como semear com ousadia. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6, do 19 ao 20. Olha só, preste atenção. Juntar e acumular é diferente de investir e administrar, certo? A Bíblia fala em acumulação sem propósito. Isso sim é uma riqueza sem propósito, né? Mas a riqueza ela tem que ter um propósito, né? Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, ele vai deixar 2% da sua riqueza para a filha. Ele disse, não precisa mais do que isso. Ele tem, mas também é um senhor 2%, viu? Ele tem 201 bilhões de dólares na conta, né? Em patrimônio. Mas ele disse, eu vou deixar 2% para ela, tá bom demais. Ela não precisa de 200 bilhões não. O resto vai para entidade. O resto vai para caridade. Se o povo lá no mundo pensa assim, lá no topo da cadeia capitalista, quanto mais nós com relação ao reino de Deus, né? Então busquemos para também ser bênção e abençoar. Eu vou só dar um descontozinho da fala do pastor, tá certo, irmão? Passar um minutinho. Então a Bíblia também fala o seguinte, Provérbio 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha só o que Jesus diz, o que Deus diz na sua palavra. O homem bom deixa herança para os seus netos. Ah, mas eu vou morrer, não vou levar nada. Isso é a maior falácia que já existiu com relação a finanças. Não é para levar nada para lugar nenhum, não. É para aqui mesmo. É para abençoar a igreja, é para abençoar o que tem fome. A riqueza é para ser usada aqui. Quem disse que é para levar para algum lugar? Isso é falácia.
mas precisamos usar com sabedoria. E a terceira verdade: exerça uma saudável mordomia dos seus bens. Lucas 16:10 diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Você entende o princípio da mordomia cristã? Mordomia é o cuidado e a administração daquilo que pertence a outro. Embora sempre falemos sobre as coisas como nossas, a realidade é que tudo que temos e tudo que somos pertence a outro, a Deus. Como disse o apóstolo Paulo: que tens tu que não tenhas recebido? Você pensa que você tem a sua casa? Não tem. Ela é do governo. Seu carro é do governo. Você paga imposto, você precisa pagar emplacamento. Nada é 100% nosso no âmbito material. E nós entendemos que tudo vem de Deus, e para Ele que nós administramos os seus bens, né? Então deixa de pagar a prestação da tua casa, o banco vai lá e toma. Minha casa só para ter um nome, vou financiar em 30 anos, né? Aí você vai, depois de 30 anos, paga e morre. Qual o futuro disso, né? Então pense, existem N possibilidades. Você sabe que você pode comprar uma casa com entrada de 5 mil reais, vender ela e lucrar 150 mil reais em cima disso? Existem milhares de formas de negociação para se ter verdadeiramente um bem, né? Outra coisa: carro não é bem, tá? Carro é um instrumento de trabalho e lazer, tá? Então não pense que você tem um carro e vai juntar. Você não dura 4 anos, em 10 anos ele está todo quebrado, né? Então pense bem, veja as oportunidades, estude, busque informação. Nada é 100% nosso, né? Portanto, foi de Deus que recebemos nossa vida e tudo que há nela, e somos responsáveis por isso, temporariamente, ou seja, até que Deus os exija de nós. Somos mordomos desses dons, bens, talentos e tudo em nossa vida. Precisamos lembrar que um dia Ele voltará e nos cobrará do que nos deu para administrar. A mordomia tem de ser uma disciplina, pois sempre há algo mais clamando por nossos recursos. Sem disciplina, as melhores intenções de usarmos nosso tempo, talento e dinheiro para o Evangelho serão vencidas pelas circunstâncias e pelas emoções do momento. Olha só, cuidado com as emoções, né? Recebi um familiar meu, um parente essa semana, ele não sabia nem o que era iFood, como usar o iFood. Eu prefiro fazer minhas compras todas por iFood, né? Eu economizo em média 200 a 300 reais numa feira comprando pelo iFood, porque eu vou comprar exatamente aquilo que eu posso e o que eu estou precisando. Se eu for no mercado, o que eu vejo, o que Arthur veio, aí vai botando, daqui a pouco compra coisa que não precisa, né? Então, eu gosto de fazer e economiza tempo. Olha que bem maravilhoso estar economizando tempo, né? N coisas eu faço e evito estar em fila de mercado, gastando horas para escolher coisas, etc e tal. Bom, é uma opinião, tá? Então, administrar implica em gasto consciente dos recursos e posicionamento para expandir. Você tem um controle de suas ofertas ao Senhor, aquilo que eu já perguntei hoje. Você pode dar todo mês o mesmo valor, porque incide sobre nossa renda, né? A inflação, já falei isso aqui. E a quarta verdade que nós precisamos nessa noite para encerrar é que devemos lembrar que a generosidade no presente alarga o futuro, né? Ter um coração generoso, como nos fala em 2 Coríntios 9, do 6 a 10. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que é isso? Isso é investimento, né? O que semeia pouco também ceifará pouco. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Precisamos ter para poder compartilhar. Precisamos entender que devemos buscar. Não podemos nos acomodar. Sempre há uma forma de se ganhar dinheiro, né? Eu vou dar um exemplo aqui daquele pessoal ali que fica na FIEP pedindo dinheiro, né? Frente ao prédio lá. A assistência social já foi lá várias vezes e fizeram
uma pesquisa e entenderam que chegaram à conclusão de que aquelas pessoas lucram em aproximadamente R$ 2.500 por mês, pedindo dinheiro. Não estou dizendo que a gente vai pedir dinheiro no sinal, né? Mas há lucro também, né? Onde você imaginar, principalmente no Brasil, né? Então a expressão lança o teu pão sobre as águas, nós encontramos em Eclesiastes 11:1, significa semear com esperança e fé, mesmo quando não se conseguem ver os resultados. E outras expressões em Provérbios e Eclesiastes nós vemos também: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Isso é diversificação de investimento. Já tinha lá na Bíblia 3.000 anos atrás. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Não é nenhum expert em investimento, em bolsa de valores que está falando, não. É Salomão, é a Bíblia que está dizendo isso. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Generosidade. A lei da semeadura é a mais clara razão para entender esse futuro. Como você tem semeado determina como você colherá. Às vezes imaginamos: quando eu tiver melhor financeiramente eu vou abençoar mais, né? Isso é um engano, pois está sendo levado pela mentira da quantidade da semente e não pela proporção que você tenha. Lembra daquela viúva pobre? A Bíblia diz que ela deu tudo que tinha, né? Mas ela deu tudo que tinha naquele momento, certo? Pode ser que haja um momento em que Deus vai e despeça tudo que você tinha, como aconteceu comigo com aqueles R$ 30, né? Para a pedaleira, era tudo que eu tinha um objetivo, tinha um propósito, mas Deus diz: investe aqui comigo, né? Kant, o filósofo, um dos maiores filósofos aclamados, ele disse que tudo tem uma finalidade. A doutrina da teleologia, tudo tem uma finalidade. A finalidade da natureza e seus recursos é o homem. E a finalidade do homem, tudo que o homem faz, só tem um fim. Isso é para um dos maiores filósofos da humanidade: é Deus. A finalidade de existência do homem. E tudo que ele tira de recurso da natureza deve ser voltado para Deus. A finalidade dos nossos recursos é garantir a manutenção necessária para sermos e irmos mais além no reino, sem preocupações perturbadoras, sem falta. A falta atrapalha, né? Por isso que eu perguntei certa vez à pastora: a família pastoral está precisando de alguma coisa? Tá, pastor? Amém, glória a Deus. Mas é para isso que serve a generosidade, né? Precisamos, o pastor essa semana abençoou famílias, né? Por isso que precisamos buscar, por isso que precisamos crescer, por isso que precisamos avançar, para abençoar cada vez mais o reino, a família pastoral, seja quem for, a quem chegar e nos pedir. Tenhamos um posicionamento com propósito nas finanças, para que possamos viver a palavra e dizer finalmente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe, né? Foi meio corrido, tinha muita coisa para a gente conversar, mas veja só, estou à disposição dos irmãos para a gente comentar, falar, certo? Sobre essas coisas que eu adoro, né? Quando eu descobri essa vida, né? A questão dos investimentos, como trabalhar com o dinheiro para render, é maravilhoso, é fantástico. Isso tudo vem de Deus, né? Basta a gente poder entender como as coisas funcionam, para poder também abençoar mais a vida da igreja. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Espero que você tenha entendido, né, alguma coisa, tenha entendido as provocações que foram lançadas aqui nessa noite, né? Deus está nos provocando. Então eu queria pedir que o pessoal do culto pudesse trazer as caixinhas do ofertório aqui na frente. Vamos orar pelas finanças da igreja, né? De todos nós. Amém? Simbolicamente, se você tiver um envelope aí, traz e deposita aqui, tá? Se você vê aí nas cadeiras algum envelope, enquanto oramos, simbolicamente você vai trazer. Você vai, não é momento de ofertório, já passou, mas a gente vai abençoar as suas finanças, abençoar as finanças da igreja.
né? E para isso eu quero chamar o pastor